Você já se perguntou como identificar uma pessoa com altas habilidades ou superdotação e como realizar um acompanhamento clínico dessas pessoas com base na abordagem centrada na pessoa de maneira mais eficaz? Se a sua resposta foi sim, esse vídeo lhe ajudará a definir, identificar e diferenciar as características gerais de uma pessoa com altas habilidades ou superdotações, além de te ajudar a compreender como o processo terapêutico centrado na pessoa pode contribuir com as mudanças de atitudes que facilitarão a resolução de muitas dificuldades emocionais e sociais deles. E se você respondeu que não, eu diria que esse vídeo chama a sua atenção para um tema pouco explorado, mas que pode fazer muita diferença na sua atuação profissional. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Sou Anita Bacelar, psicóloga clínica e supervisora com amplo interesse em desenvolvimento humano e abordagem centrada na pessoa. É com muita base na minha caminhada profissional que eu estou aqui para compartilhar com você alguns insights sobre altas habilidades e superdotação na prática clínica da ACP. Organizei esse vídeo de forma que pudéssemos conversar sobre a definição utilizada atualmente no Brasil, os sinais indicativos, as diferenças em relação às outras condições e como a ACP pode contribuir com o processo das pessoas com altas habilidades e superdotação. Vamos começar entendendo o que é altas habilidades e superdotação. No Brasil, a definição é concebida pelo Ministério da Educação da seguinte forma: as pessoas com altas habilidades ou superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma dessas seguintes áreas, isoladas ou compartilhadamente: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar uma grande criatividade, envolvendo na aprendizagem a realização de tarefas que sejam de seu interesse. Vejamos alguns pontos específicos dessa definição. O primeiro ponto diz respeito ao fato de que é uma condição que não faz parte dos quadros diagnósticos de saúde, porque não se trata de um transtorno ou uma doença, e sim uma característica da condição humana. A questão é que, por se tratar de uma condição com potencial elevado, pode gerar a impressão de que elas não precisam de facilitadores externos durante os vários períodos da vida delas, o que seria um grande engano nosso. Os facilitadores externos de ordem pedagógica, neuropsicológica e psicoterápica são fundamentais para eles conseguirem compreender os obstáculos e assim irem adiante. Um outro ponto que eu gostaria de realçar dessa definição, que é utilizada no Brasil, que ele aceita dois termos para uma mesma descrição. Na definição, a gente consegue identificar as semelhanças, mas elas nos deixam ver um pouco em relação às diferenças. Uma especialista na área, chamada Cristina Delu, nos ajuda a entender que a grande diferença está no fato de que a superdotação ela é caracterizada por uma alta performance inata, enquanto as altas habilidades se manifestam após a aprendizagem. Ambas resultam em desempenho elevado, mas elas diferem na origem da criatividade. A superdotação traz uma criatividade mais natural, enquanto as altas habilidades podem desenvolver uma criatividade aprendida. Um outro ponto que está presente na definição é a especificação de algumas áreas. A definição cita potencial na área intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Isso nos leva ao segundo ponto. Quais os sinais que indicam autohabilidades e superdotação? Tomarei como base para apresentar os indicadores dos 3 anéis propostos por Joseph Renzulli. Os 10 habilidades acima da média, da criatividade e da liderança. Os indicadores que dizem respeito às habilidades acima da média seriam habilidades em áreas específicas, memória muito desenvolvida, facilidade de aprender, pensamento abstrato, capacidade de análise, avaliação e julgamento alta, facilidade de associar ideias e conhecimentos, vocabulário rico e avançado nas áreas em que eles têm altas habilidades ou superdotações.
Quando o assunto é criatividade, precisamos prestar atenção no inconformismo, porque acham que o que estão produzindo nunca é suficiente, produção ideativa, não gostam de rotina programada por uma outra pessoa, eles não gostam de repetir rotina, eles gostam do desafio, têm uns pensamentos muito diferentes, buscam soluções para problemas, dificuldades em seguir regras, assim, principalmente aquelas que não fazem sentido, e se arriscam, eles não têm medo de errar. Agora, quando os indicadores falam de liderança, bem, esses nós temos uma atitude de autossuficiência, cooperação, alto poder de convencimento e argumentação e um bom gerenciamento de grupo. Eles são bons líderes. Pois é, para muitos de nós, estar num mundo como essa condição pode ser tudo de bom, mas com toda moeda tem dois lados, as adversidades fazem parte da vida dessas pessoas. E a forma delas reagirem podem gerar muitas vulnerabilidades emocionais e sociais. Querem ver? A complexidade cognitiva presente em pessoas com altas habilidades ou superdotação pode fazer com que elas sejam mais intensas nas respostas, mais sensíveis emocionalmente. Elas tenham imaginações férteis e interesses únicos. Essa especificidade as deixa mais sensíveis aos ambientes que não sabem interagir com as condições delas e geram comportamentos sociais considerados por nós como inadequado, hostil, agressivo. Pois é, e principalmente em relação a figuras de autoridades, como pais, professores. E por isso eles são facilmente confundidos com transtorno opositor desafiador. E não paramos por aí. Uma mente em busca de estímulos constantemente pode ser entendida como hiperatividade, por isso cabível de ser confundida com TDAH. Comportamentos compensatórios comuns em pessoas com altas habilidades ou superdotação e as dificuldades de socialização, fruto de expressar sua opinião em relação ao raciocínio que considera bobo, conversar sobre temas de uma forma tão complexa que as pessoas não conseguem entender o que eles estão falando, e falar mais que os outros pode levar um profissional a supor que está diante de uma pessoa com autismo. Bom, e sem falar na sensibilidade emocional aumentada, que pode ser confundida com ansiedade ou depressão, onde na verdade pode ser representante de uma falta de estimulação adequada. Internamente, os sentimentos podem tomar a forma de baixa autoestima, baixo autoconceito, um negativismo, insegurança, frustração e raiva por não atingirem a perfeição, além de sentimentos de serem inadequados e diferentes. O senso de justiça social também é muito forte. Isso faz com que eles se sintam injustiçados e percebam as injustiças que as outras pessoas estão vivendo. Isso leva a questionar regras que não foram bem estabelecidas. Todas essas vivências nos levam para um último ponto desse vídeo. De que forma nós podemos ajudar essas pessoas? Na abordagem centrada na pessoa, o foco está em criar um ambiente onde a pessoa com altas habilidades ou superdotação possa desenvolver um autoconhecimento profundo e uma autoconsciência transformadora. Para indivíduos com altas habilidades ou superdotação que frequentemente enfrentam desafios relacionados à compreensão de suas próprias emoções e experiências, esses conceitos são fundamentais para o crescimento de uma forma geral. No que diz respeito à promoção do autoconhecimento, a ACP oferece um espaço seguro e livre de julgamentos, onde o cliente pode explorar suas capacidades, limitações e sentimentos. Para as pessoas com altas habilidades ou superdotação, isso significa olhar para além dos rótulos de genialidade e compreender o impacto de suas habilidades nas suas vidas. Esse processo de autoconhecimento permite que o cliente perceba com suas emoções, decisões, comportamentos, como eles se conectam, ajudando a construir uma visão mais integrada e uma personalidade mais singular de si mesmo. No que diz respeito ao desenvolvimento da autoconsciência, aquela como agente de mudança, eu diria que ao promover a autoconsciência, o terapeuta cria um espaço onde o cliente pode explorar as suas emoções, pensamentos e comportamentos com mais clareza.
Isso permite que o cliente reconheça padrões que podem estar restringindo o seu conhecimento, como, por exemplo, o perfeccionismo, a necessidade de validação externa ou a dificuldade em lidar com as frustrações. Mais do que simplesmente de identificar esses padrões, a abordagem centrada convida o cliente a enxergar a sua capacidade de escolher. Esse desenvolvimento da autoconsciência não é apenas um processo de observação, mas é uma ação. Quando o cliente se torna consciente de suas dinâmicas internas e de como elas impactam nas suas decisões e relações, ele se torna capaz de agir de maneira mais alinhada com os seus valores e os seus objetivos. Esse senso de agência transforma a autoconsciência em uma ferramenta prática, permitindo que o cliente se mova em direção às mudanças significativas e saudáveis em sua vida. Assim, a autoconsciência na ACP não é apenas sobre o que entender sobre o que está acontecendo internamente com as pessoas, mas sobre perceber que esse entendimento é a chave para facilitar o surgimento de atitudes que sejam genuinamente autênticas. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E até o próximo vídeo.